curso, né, sobre a mentoria, sobre a W-mentoria, e daqui a pouco a gente começa propriamente a aula, né? Os alunos estão pedindo aqui para entrar. A Juliana entrou agora, Jussiana, né, já está participando, no caso, Jussiana. Espero que vocês aproveitem bastante essa aula de hoje. Vai ser uma aula muito importante, porque eu vou fazer um mini curso de sintaxe, também voltado para a questão da pontuação, do uso da vírgula. Então, na aula de hoje, nós vamos resolver mais uma prova da banca da FUNCERN, né? Hoje é a nossa segunda e última aula, a segunda aula de português, a aula de português que a W Mentoria está oferecendo para vocês, né? Uma aula, eu escolhi uma prova de nível superior, porque eu achei que a prova da quinta-feira passada estava muito fácil de ensino médio, então eu quis aumentar um pouco o grau de dificuldade. Nós temos questões fáceis nessa prova, temos questões medianas e temos questões também difíceis. Então, hoje, nossa segunda aula de português, língua portuguesa. Em janeiro, nós teremos o raio-x da mentoria, com aprofundamento de algumas questões, revisões de questões novas. Faremos uma revisão grande para a prova do IFRN, que ocorrerá em janeiro. Então, quem quiser participar desse raio-x, o aluno ainda tem desconto, né, se eu não me engano, até o dia 22. Aí, lá no grupo, lá do WhatsApp, vocês vão poder seguir isso aí. Hoje, nós faremos 10 questões, sem pressa. Nós temos até 10 horas da noite para trabalhar essas 10 questões. Eu vou parar em alguns momentos, vou fazer uma explicação teórica da matéria, ok? Se vocês tiverem dúvidas, podem perguntar no chat aqui, podem perguntar também de maneira oral, podem interferir de maneira oral e perguntar. Abre o microfone, perguntem, ok? O que não pode acontecer é o aluno ficar com dúvida em relação à explicação de alguma questão e que não pode também o aluno ficar com dúvida em relação à explicação da minha matéria, ok? Então, nós vamos começar dentro de instantes. Alguns alunos ainda estão pedindo para entrar. O chat eu vou deixar aqui aberto para qualquer tipo de manifestação, pergunta, né? Qualquer tipo de dúvida. E vamos começar dentro de instantes a nossa brincadeira hoje aqui em língua portuguesa, que é corrigir essa prova que foi aplicada na Prefeitura de Santana do Matos, né, em 2018, aproximadamente 5 anos. É uma prova de nível superior para o cargo de assistente social, porém, esta prova também foi aplicada para outros cargos, como cargo de psicólogo, cargo de advogado, cargos que estão relacionados ao concurso de nível superior. Antes da gente começar a corrigir a prova, qual é o interesse de trazer uma prova de ensino superior para uma turma que pode fazer provas de ensino médio ou superior? Porque eu quero aprofundar um pouco mais o conhecimento de língua portuguesa, e essa prova é fantástica, porque ela aborda praticamente todos os conteúdos, ou boa parte dos conteúdos que está, ou os conteúdos que estão, né, no edital do IFRN, no edital elaborado pela FUNCERN, ok? Então, vamos começar nossa aula. Essa aula eu sempre começo explicando sobre o edital, né? Sempre falo sobre o edital. Então, o edital do IFRN, ele tem esses 12 itens, né? Esses 12 itens que são abordados na matéria, no conteúdo pragmático, programático de língua portuguesa, ok? Número 1, leitura e compreensão de textos. Então, nesta prova de hoje, de Santana do Matos, vão ter questões de leitura e compreensão de textos, aproximadamente 30% da prova. Sequências textuais narrativa, descritiva, argumentativa, explicativa e juntiva e dialogal, ou seja, o diálogo. Nós vamos parar um momento na aula, vamos falar sobre isso, porque tem caído questões recorrentemente na prova da FUNCERN sobre isso. Gêneros textuais e discursivos, também nós vamos falar sobre isso hoje.
Nessa prova não tem coerência e coesão textuais, porém, a gente vai abordar uma questão que envolve indiretamente esse assunto, né? Então, nesta prova de hoje, nós vamos abordar uma questão de concordância nominal e verbal, ok? Que eu não aprofundei na aula anterior. É difícil cair o tema concordância na prova da FUNCERN, porém, nessa prova de Santana de Matos, foi cobrada uma questão sobre o tópico, né, concordância. Então, nós vamos abordar um pouco de concordância na aula de hoje, paralelo ao estudo da sintaxe da oração. Regência nominal e verbal não vou abordar hoje, ok? Porque isso aqui é um assunto que eu tenho uma aula completa aí na internet. Eu tenho uma aula completa aí no canal da W Mentoria no YouTube sobre regência nominal verbal e crase, ok? Número 7, classe de palavras. Hoje nós vamos trabalhar com pronomes, né, e conjunções. Conjunções tem sido um assunto, né, que cai com frequência na prova da FUNCERN. Então, hoje nós vamos tratar de conjunções mais uma vez nessa prova da FUNCERN, né? Nessa prova da banca FUNCERN. Organização sintática do período simples e composto, ou seja, da oração e do período composto. Hoje nós vamos ter uma mini aula sobre a sintaxe da oração. Então, quem tem dúvida em relação a sujeito, predicado, verbo transitivo direto, verbo transitivo indireto, verbo intransitivo, quem tem dúvida também relacionada às questões de transitividade verbal, hoje nós vamos parar pelo menos uns 20 minutos da nossa aula para falar somente de sintaxe. Paulo Roberto, boa noite, tá bom? Vamos falar também de pontuação. Temos uma questão de vírgula, que é considerada uma questão chave nas provas do concurso público, ok? Temos uma questão de modo de citar o discurso alheio, citação direta, citação indireta. Vamos falar sobre isso hoje também. Relação semântica entre palavras, sinônimos, antônimos, hipônimos, hiperônimos e polissemia. Nesta prova, especificamente, não tenho, ok? Mas lá no raio-x de janeiro, eu pretendo trabalhar com uma questãozinha, pelo menos, disso. Não cai com muita frequência, né? Nós já vimos nas aulas anteriores que os 3 tópicos principais é leitura e compreensão do texto, junto com as sequências textuais e gêneros textuais, que formam um bloco de interpretação de textos, classes de palavras, ok? E sintaxe. Isso tudo corresponde a 60% a 70% da prova da FUNCERN, ok? Interpretação de textos, classes de palavras e a parte de organização sintática ou análise sintática. São os tópicos mais frequentes, mais recorrentes da banca da FUNCERN. E também vamos fazer uma questão hoje de organização do parágrafo, ok? Nós vamos falar sobre a relação entre os parágrafos nessa aula de hoje, ok? Então, Yara Arcanjo, né? Boa noite também, Yara. Então, vamos ao texto da prova. O texto da prova, dessa prova, é um texto longo. Se eu não me engano, são 4 slides só para falar do texto dessa prova. E esse texto é um texto único, ok? Da questão 1 à questão 10, é uma questão que depende somente desse texto. Algo interessante em relação à banca da FUNCERN. A banca da FUNCERN costuma ter textos longos no início, né, da prova, e esses textos longos, geralmente, são textos únicos, né? Algumas provas da FUNCERN trabalham com textos menores, com outros gêneros textuais, né? Só que isso não é muito frequente. Isso é mais frequente em outras bancas de concurso público, como o IBFC, como, por exemplo, o Sesgran Rio, como Fundação Carlos Chagas, a OCP. Eles trabalham com vários temas, vários assuntos, né? Vários textos numa mesma prova. Então, esta prova tem esse tema aqui, ó. Obesidade atinge 1 em cada 5 adultos no país. Ou seja, de cada 5 habitantes no país, 1 sofre com obesidade
de acordo, né? Quem diz isso? O Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde diz isso, ok? Então, o texto com riquezas de detalhes, é um texto com muitas informações. Então, prestem bastante atenção, porque eu vou começar a fazer a leitura do texto, ok? Se houver alguém interessado em ler o texto, eu também posso abrir, né, a chamada para o aluno ler o texto, ok? Se tiver alguém interessado em ler o texto, é interessante porque a gente ouve voz diferente na nossa aula. Isso é bastante interessante para a dinâmica da interpretação de textos, ok? Então, eu vou começar lendo. Se alguém quiser ler, pode aí pedir no chat. Eu abro o microfone, a pessoa abre o microfone, participa da leitura da aula, ok? Então, vamos lá. A epidemia da obesidade no Brasil começa a dar sinais de estagnação. Ó, sinais de que está parando, né? Sinais de que a obesidade está parando de crescer, ok? Dados inéditos do Ministério da Saúde, obtidos pelo jornal O Estado de São Paulo, mostram que a explosão de casos assistidas na última década perdeu ritmo nos 2 últimos anos. Então, nos 2 últimos anos, esse texto provavelmente é um texto de 2018, né? Então, 2018, 2017, entre 2016 e 2018, os casos de obesidade atingiram um patamar e pararam de crescer como haviam crescido na velocidade anterior. Os indicadores apontam para uma tendência de estabilização, ó, entre a população das capitais, afirma a diretora do Departamento de Vigilância de Doenças e Agravos Não Transmissíveis do Ministério da Saúde, Maria de Fátima Marinho de Souza. Então, ela começa com a citação aqui, a autora do texto, termina com uma citação aqui. Esta fala aqui não é da autora do texto, desse texto que foi retirado, né, de um site interessante, se eu não me engano, Correio Brasiliense. Então, esse texto aí, nessa parte entre aspas, é a fala, a citação direta da Maria de Fátima Marinho de Souza, porque está entre aspas, ok, gente? Os números, no entanto, tem uma questão para trabalhar esse no entanto aqui, estão longe de ser tranquilizadores. Os patamares, ó, abre aspas novamente, os patamares são muito elevados. Mais do que nunca é preciso reforçar a preocupação. Fecha aspas. Constata. Quem constata isso? Estou falando de Maria de Fátima Marinho de Souza, ok? Entre as medidas consideradas cruciais estão mudanças nas regras de rótulos de alimentos, para que a população possa fazer escolhas mais conscientes e políticas que permitam maior acesso a frutas e hortaliças. Então, olha só, mudanças estão ocorrendo, cruciais, ou seja, importantes, né, imprescindíveis, que é a mudança dos rótulos nos alimentos e a mudança para que a pessoa possa escolher mais conscientemente, né, através de políticas, o maior acesso a frutas e hortaliças, porque nós acreditamos que os alimentos industrializados, eles são alimentos que eles podem aumentar a obesidade. Por isso que as frutas e hortaliças, ou verduras, frutas e hortaliças, elas podem ser uma solução para reduzir a obesidade, ok? Então, eu estou fazendo uma interpretação aqui em cima daquilo que eu estou lendo, né? A pesquisa do Ministério da Saúde mostra que 18,9% da população acima de 18 anos das capitais, ou seja, a pesquisa foi feita somente nas capitais brasileiras, é obesa. 18,9%. Aproximadamente 20%, ok? Então, por isso que é de cada 5 habitantes, 1 sofre de obesidade. 1 entre 5 corresponde a 20%. O percentual é de 60,2% maior
que o obtido na primeira vez que o trabalho foi realizado em 2006. Em 2006, o índice, né, percentual de obesos era 60%. Hoje, o percentual de obeso, né, na verdade, o percentual anteriormente era 60% maior. 60% em cima de 18,9%, ok? Então, naquele ano, 11,8% dos entrevistados estavam com índice de massa corporal acima de 30, embora bastante elevados, sobretudo quando comparados com outros países da América do Sul. Os indicadores são os mesmos obtidos em 2015, ok? Se são os mesmos obtidos em 2015, quer dizer que a obesidade ela não aumentou e nem diminuiu. Ela estagnou, ela continuou no mesmo patamar, ok? Aí vem, de novo, novamente as aspas, né? Daí a indicação de que a velocidade da expansão começa a cair. Ó, começa a cair, afirma Maria de Fátima. O mesmo ocorre com excesso de peso. Em 11 anos, a expansão da população com peso acima do considerado ideal foi de 26,8%. De 2015 para 2017, contudo, outra conjunção adversativa, os indicadores permaneceram estáveis, ok? Houve pouca subida ou pouca queda. Há 3 anos, 53,9% da população que estava acima do peso, ok? No dado mais recente, 54%, ok? Então, de 2015 para 2007, os indicadores estavam em 33,9%, aproximadamente 54%. No dado mais recente, 54%. Ou seja, marca a estabilidade desse índice. Uma nova pesquisa deverá ter início no fim do ano para comprovar esses dados. No fim do ano de 2018, é claro, né, que a prova foi em 2018. No novo estudo, voluntários terão seu peso medido pelos entrevistadores. Ó, essa frase aqui é interessante. Eu colocaria uma prova nessa questão envolvendo essa frase aqui. No novo estudo, voluntários terão seu peso medidos pelos entrevistadores. Isso quer dizer o quê? Que provavelmente essa pesquisa não mediu o peso dos entrevistadores. Ela apenas perguntava o peso dos entrevistadores. Então, perguntando, a pessoa pode omitir o peso real, ok? Os sinais de estabilização do sobrepeso e obesidade nos últimos 2 anos vêm acompanhados de mudanças no comportamento do brasileiro. Ele hoje consome menos refrigerante e bebidas adoçadas do que na última década. Então, o fato de consumir menos adoçante, menos refrigerante, menos açúcares, faz com que a população se torne menos obesa. E se exercita um pouco mais. Então, hoje nós temos uma preocupação maior com a atividade física, coisa que não era muito comum no início da década passada, né? 2013, 2014. Em 10 anos, a queda do consumo de bebidas foi de 52,8%, e em 2007, 30,9%, ok? Dos moradores da capitais faziam uso regular desse produto. Então, em 2007, quase 31% faziam uso de refrigerante. Hoje, né, a queda está em torno de 52,8%. Né? Mais da metade da população, dos entrevistados, estão consumindo menos refrigerante. Por quê? Porque hoje o comportamento é setado apenas bebida de refrigerante por 14,6% da população. 14,6% é aproximadamente 52% de 30,9%. Né? Essa aí é a matemática do texto, ok? Então, novamente, abre aspas para a especialista, né, em obesidade falar novamente. Houve uma queda importante, mas o consumo no país ainda é muito alto. Isso aqui é uma citação direta, ok? Afirma a coordenadora de Alimentação e Nutrição do Ministério da Saúde, ou seja, né, uma especialista.
Michele Lessa. Sobretudo entre a população mais jovem, na faixa entre 18 e 24 anos. 22,8% consomem refrigerante e bebidas adoçadas regularmente. Aí, novamente, uma citação, né? De novo, da Michele. Aqui, ó, uma citação grande, citação direta, ok? Do ponto de vista nutricional, esses produtos não trazem nenhuma vantagem e têm grande concentração de açúcares. O ideal seria reduzir ao máximo o consumo. Consumo o quê? Do refrigerante, né? Afirma Michele. A faixa etária mais jovem é a que mais ingere essas bebidas e, ao mesmo tempo, é a que apresentou menor redução de consumo no período analisado. Então, redução de consumo do refrigerante nessa faixa etária, né? De 18 a 24 anos, apenas 43,17%. O raciocínio vale ainda para a melhora dos indicadores de consumo de frutas e hortaliças. Então, inversamente proporcional, diminui o consumo de refrigerante, diminui o consumo de açúcares e aumenta o consumo de frutas e hortaliças. Por isso que a pesquisa foi baseada nessas duas informações. Consumo de açúcares, né, redução, e consumo de frutas e hortaliças, aumento. Então, lá no início do parágrafo, no início do texto, vem falando sobre esses dois pontos de vista do autor do texto. Os números avançam positivamente, mas ainda não alcançam a meta ideal. Entre a população de 18 a 24 anos, a ingestão recomendada de pelo menos 5 porções por semana desses alimentos subiu 25%. Ou seja, dos jovens entre 18 e 24 anos, subiram a quantidade de jovens que se alimentam de 5 porções por semana de frutas e hortaliças, aproximadamente 25%. Mesmo assim, apenas 19,63% consomem esses alimentos nessa frequência. Os números vão melhorando com o passar dos anos de vida. Dos entrevistados com mais de 65 anos, 26,9% fazem consumo desses alimentos na proporção recomendada, ou seja, né, com frequência de 5 vezes por semana. Ok? Além da alimentação, os indicadores de atividade física também melhoraram. Houve um aumento de 24% de pessoas que afirmam se exercitar de forma leve ou moderada. Ó, aumento de 24%. Não quer dizer que são 24% das pessoas. Corresponde a 24% de pessoas que foram entrevistadas em relação à pesquisa anterior que aumentaram exercitar de maneira leve ou moderada. Aí abre aspas de novamente. Todos esses indicadores precisam melhorar. O ideal é que toda a população coma ao menos 5 porções de frutas e hortaliças por dia e que se exercite de forma moderada, mas frequente, avalia Maria de Fátima, que então já não é mais a Michele, é a Maria de Fátima que está citando, são duas especialistas citando. A tarefa, no entanto, não é fácil. Há dificuldade do acesso, sem falar em preços. Diz, batizada de Vigitel, a pesquisa do Ministério de Saúde é feita por telefone com população acima de 18 anos, residente nas capitais do país, né? E as informações são do jornal O Estado de São Paulo. As informações da pesquisa são desse veículo de comunicação, dessa mídia. Porém, esse texto foi retirado do Correio Brasiliense, ok? E os dados da pesquisa batizada como Vigitel, ok? Vigitel porque são vigilantes do telefone, né? Por isso que o nome é Vigitel, ok? O que eu queria falar para vocês sobre esse texto aqui? Geralmente, né, isso na maioria dos casos, principalmente para casos didáticos de provas de concurso público, os primeiros parágrafos, eles trazem a ideia central do texto, ok? Eles trazem uma tese do texto. A tese é a ideia central que o autor quer defender, ok?
Então, o ponto de vista central do autor, ele é abordado lá no início do texto. Ele não aborda a ideia que ele quer defender ao longo do texto. Isso quando for um texto que expõe as ideias, ok? Então, essa é a primeira dica da interpretação. Então, esse texto é um texto que expõe números, expõe dados, mas ele não fica defendendo o ponto de vista. Não é um texto argumentativo, apesar de ter dados, informações, mas ele não quer comprovar, de acordo com esses dados, algo. Ele só quer mostrar que a pesquisa diz que 1 em cada 5 habitantes do país, né, ainda está obeso, né? 1 em cada 5 ainda está, ok? É um texto com bastante citações de autoridades, né? Pelo menos duas aí, a Michelle Lessa e a Maria de Fátima, e é um texto que tem na sua conclusão, né, algumas sugestões. O aumento da ingestão de frutas e hortaliças, o aumento da atividade física e também a redução de ingestão de bebidas com excesso de açúcar, como, por exemplo, o refrigerante. Então, aqui tem nossa primeira mini aula de hoje. Nós vamos falar mais uma vez sobre tipologia textual, que é o modo de organização do discurso, ok? Modo de organização do discurso, ok? Com 2 S. O modo de organização do discurso ou a tipologia textual tem caído com frequência na banca da FUNCERN. Não só na banca da FUNCERN, mas também em banca de outros concursos, ok? Por isso que eu trouxe esse slide para a gente explicar um pouco mais sobre essa questão, sobre esse tópico da matéria que é relacionado à interpretação de textos, né? Então, nós já vimos que o texto narrativo é um texto que conta algo, conta uma história, a presença de personagens, de tempo, espaço na narrativa, está presente em quais gêneros textuais? Piadas, novelas ou telenovelas, notícias de jornais, que tem o que aconteceu com a pessoa, quando aconteceu, em que espaço, em que momento aconteceu, em que bairro, em que cidade, relatos, filmes e peças teatrais. São os gêneros textuais calcados, baseados na tipologia textual narrativa, onde nós contamos uma história. O texto descritivo, que é o texto com a presença de adjetivos, né? Que faz o detalhamento de algo ou descreve algo. Características de algo, pode ser uma pessoa, pode ser característica de um local, pode ser característica de um sentimento. Valorização, né, dos detalhes através da construção de palavras adjetivadas, usos adjetivos, anúncios, cardápio de restaurante, né? Tem um exemplo de um texto descritivo. Diários das meninas. Hoje meu dia foi péssimo. Eu encontrei com aquele garoto chatíssimo, né? Currículo. Chamo-me Cândido Rafael Mendes, sou professor de português, tenho 1,74 m, né? Retrato falado. Isso aqui é utilizado muito na polícia civil, na polícia técnica, né? O indivíduo descreve, através de características físicas, o seu retrato, né? O seu biotipo, né? O texto dissertativo, que é o texto onde existe o argumento, a opinião, né? Onde tenta convencer o leitor de algo com linguagem informal, linguagem culta da língua portuguesa. Nós temos como gênero dessa tipologia o artigo de opinião, a tese acadêmica, né? A resenha crítica. Então, você lê um livro ou vê um filme, quer escrever sobre aquilo, sobre aquele assunto, você faz um texto dissertativo argumentativo, você faz um artigo de opinião, ok? Texto expositivo é o texto que informa sobre alguma coisa, sem parcialidade, é um texto imparcial, ok? Texto sem argumentação. O texto que nós vemos agora, ele está mais para expositivo do que para dissertativo. Ele não está querendo convencer o leitor, ele está expondo que a pesquisa fez um levantamento entre os brasileiros das capitais, pelo telefone,
acima de 18 anos, isso tudo está no texto, ok? E ele está informando sobre a obesidade, sobre os problemas da obesidade. O texto injuntivo é o texto que fornece instruções, ok? Ele tem como base o foco na explicação e uso do verbos no imperativo. Geralmente são manuais de televisão, manuais de equipamentos, receitas, bulas de remédio, ok? São todos textos injuntivos, tá bom? Então, vamos à primeira questão da prova. O texto, de forma preponderante, objetiva. Gente, já caiu uma questão da FUNCERN e aula anterior que eu falei exatamente sobre isso. O texto, ele de forma preponderante. O texto de forma principal, de forma relevante, mais importante. Ele tem como objetivo. Então, tem os verbos aqui, ó, criticar, explicar, divulgar ou apontar. O texto crítico, ele é o texto dissertativo argumentativo. O texto explicativo é o texto expositivo. O texto de divulgação também é um texto expositivo. O texto que aponta caminhos também pode ser um texto informativo, pode ser um texto também crítico, né? Então, até agora, pelos verbos, eu não consigo matar essa questão. Então, vamos observar o restante da questão, né? Letra A. O objetivo desse texto é criticar a fragilidade das pesquisas sobre a obesidade na área de saúde. Então, o texto não fala de fragilidade das pesquisas. Pelo contrário, ele diz que a pesquisa tem números que são interessantes, tem dados que são interessantes. Então, essa palavra fragilidade, ela não está presente no texto, nem por um sinônimo e nem com a própria palavra fragilidade. Quando a gente não tem uma resposta direta no texto em relação à interpretação do texto, nós precisamos procurar palavras que são correlatas, ok? Palavras sinônimas. Então, não tem essa questão da palavra fragilidade, dúvida em relação à questão. A pesquisa é muito interessante porque ela mostra a realidade que foi feita pelo telefone e diz que as próximas pesquisas terão o peso do paciente ou do entrevistado presencialmente, ok? Letra B. Explicar, até tudo bem, o texto explica, os motivos pelos quais a obesidade é um problema epidêmico. O texto diz que a obesidade é um problema epidêmico, epidêmico quando ele ganha uma proporção maior, né, em determinada região, como se fosse uma epidemia, né? Epidemia é a larga escala de contágio em uma determinada região. Pandemia é quando tem uma escala global de determinada doença, né, que deixa de ser regional e passa a ser global, passa a ser continental, ok? Epidêmico. Vocês que vão fazer a prova aí do EBSER, né? Se tiver alguém no grupo que vai fazer a prova do EBSER, pode me informar isso aí melhor, porque isso aí está relacionado à área de saúde, ok? Então, não é por causa da palavra epidêmica, ok? Diz o texto que a obesidade é um problema que está atingindo um grau de estagnação. Estagnação, ele está parando de crescer, ok? Então, não é epidêmico. Não tem crescimento. Letra C. Divulgar informações de interesse público. Até aqui tudo bem, ótimo. Ele divulga informações da pesquisa em relação ao interesse público sobre o problema da obesidade. Até aqui não vejo problema, ok? Até aqui nós temos realmente, de forma preponderante, o objetivo do texto, ok? Então, pode ser letra C? Sim, mas eu preciso ler a letra D, para saber se a letra D é mais preponderante ou preponderante em relação à letra C, porque preponderante já diz que é mais importante, ok? Que sobressai em relação à outra. Letra D. Aponta caminhos para a criação de políticas de prevenção à obesidade. Ele aponta esses caminhos para a criação de políticas no final do texto, lá na conclusão. Mas ele não aponta de maneira objetiva em todo o texto. Então, a letra D está coerente.
porém não é preponderante. Então, nem tudo em interpretação de textos é a única coerente. Existem alternativas que também são coerentes. Isso não cabe recurso no concurso público, porque ele só trata da criação de políticas públicas nos últimos parágrafos, ok? Então, não é de maneira objetiva que o texto traz preponderantemente a questão das políticas públicas em relação à prevenção à obesidade. Portanto, eu só poderia marcar nessa questão letra C, ok? Então, número 1, letra C. Se alguém tiver alguma pergunta, tiver alguma dúvida, pode se manifestar aí no chat e a gente vai tentar responder o aluno, ok? Aqui na nossa aula. Então, vamos lá. Vamos à próxima questão, questão número 2, ok? Nos parágrafos 2 e 4, nós vamos voltar ao parágrafo 2 e 4, a ocorrência de citações do discurso alheio, ok? Eu falei com vocês, ó, tem citação no texto, prestem bastante atenção. As citações, elas são cobradas em provas da banca da FUNSERN. Citações diretas, citações indiretas. Indiretas quando o autor do texto cita indiretamente o especialista, através das suas palavras. E diretamente, quando ele usa o recurso das aspas, ok? Então, vamos lá. Vamos ao parágrafo 2 e ao 4, ao texto. No 2, eu tenho as citações aqui, ó, Maria de Fátima Marinho de Souza, termina o primeiro parágrafo citando, e depois ela continua, porque os números, no entanto, né, tem uma comparação, um contraste, ela também constata, os patamares ainda são muito elevados, mais do que nunca é preciso reforçar a prevenção, ok? Então, é a mesma autora, Maria de Fátima Marinho de Souza, a mesma autoridade, cita. Vamos ao parágrafo 4. Aqui é parágrafo 1, parágrafo 2, parágrafo 3 e parágrafo 4. Daí, ó, outras aspas. Daí a indicação de que a velocidade da expansão começa a cair, afirma Maria de Fátima. Maria de Fátima citando novamente, ok? Depois ela cita novamente aqui? Não. Então, no parágrafo 2 e nos parágrafos 2 e 4, Maria de Fátima faz citações diretas, ok? Citações diretas. Eu precisei voltar ao texto somente uma vez nesses dois parágrafos, por enquanto, ok? Então, vamos lá. Letra A. De autores distintos sobre forma de transcrição literal das palavras do autor. Transcrição literal é transcrever diretamente o que o autor disse. Eu tenho transcrição literal das palavras do autor citado, mas não são autores distintos no 2 e no 4. São autores iguais. É a mesma autora. É a Maria de Fátima, ok? Letra B. De um mesmo autor, as citações, sob forma de paráfrase. Paráfrase é quando o autor é do texto, ou quando o autor do texto, ele cita o especialista com as suas palavras. Isso não existe, né, no parágrafo 2 e 4. Letra A também está errada, a 2 também não está. Por quê? O que está inviabilizando a resposta da letra B é a palavra de um mesmo autor, na verdade está inviabilizando não, está afirmando. É a questão da palavra paráfrase, ok? Letra C. De autores distintos, já corto aqui. Não pode ser letra C por causa disso. Não são de autores distintos, ok? São dos mesmos autores, ou do mesmo autor, no caso da Maria de Fátima. Sob forma de paráfrase das palavras do autor citado. Não é uma paráfrase também. Isso aqui está completamente errada. Só pode ser a letra D. Vamos ver se a letra D está correta? De um mesmo autor, ou seja, Maria de Fátima
Sob forma de transcrição literal, tá certo? A transcrição literal também pode ser chamada de citação do autor, direta das palavras do autor citado. Ótimo. Então, só pode ser a letra B, ok? Muito cuidado com essas questões que tem duas partes, né? A primeira parte, que trata dos autores, e a segunda parte, que trata da forma da citação. Isso tem caído com frequência na prova da FUNCERN, em concursos de ensino médio e ensino superior, ok? Então, número 2, letra D, ok? Alguém tem alguma dúvida por enquanto? Por enquanto, as questões são simples, né? Agora, essa questão, número 3, eu considero uma questão relativamente difícil para a interpretação de textos, ok? É uma questão interessante, porque ela trabalha com 4 parágrafos distintos do texto, ou seja, você precisa rever o parágrafo 2, o parágrafo 1, o parágrafo 8 e o 7 no texto, porque são parágrafos que trazem informações que dialogam, ou seja, um parágrafo tem uma complementação do outro, ou ele estabelece um novo sentido. Então, a gente tem que prestar bastante atenção nisso, ok? Porém, a letra A e a letra B, no início, já traz uma dica, e essa dica é interessante. A Regina Cardoso perguntou aqui o que é paráfrase, né? Regina, a citação de um especialista é uma frase literal, transcrita com todas as palavras que o especialista falou. A paráfrase não é. A paráfrase é como se eu estivesse pegando a frase importante de alguém e falando com as minhas palavras, imitando a ideia dos especialistas, mas não entre aspas, não citando literalmente. Então, paráfrase, a palavra paráfrase vem de para no grego, que quer dizer parecido, e frase, frase parecida, ok? Paráfrase é uma frase parecida. Citação é uma frase idêntica a citar, ok, Virginia? Ok? Vamos lá, então, vamos continuar. Então, como eu estava retomando aqui a minha explicação, a letra A e a letra B traz uma dica interessante. A letra A e a letra B diz que o parágrafo 2 acrescenta uma nova ideia central que estabelece com a ideia do parágrafo 1. Diz que a ideia central está no parágrafo 1 e parágrafo 2. Na letra B, 2, tão somente continua o desenvolvimento da ideia central do parágrafo 1. 2 e 1 em relação à ideia central, ok? Aí, a letra C e a letra D, esses dois pares aqui de alternativas, diz que a número 8, parágrafo 8, acrescenta uma nova ideia central ao que estabelece com o parágrafo 7. Ou seja, diz que a ideia central está no parágrafo 7 e o 8 acrescenta. Opa, eu disse no início da aula que a ideia central de um texto, a tese do texto, ela vem nos primeiros parágrafos, não vem nos finais, nos parágrafos finais, nos parágrafos derradeiros, nos parágrafos que terminam o texto. Então, eu particularmente, já posso eliminar a letra C e a letra D, porque não se traz ideia central de texto no final. A ideia central do texto ela é retomada com a conclusão, ok? Então, a ideia central do texto só pode ser retomada na conclusão, mas a apresentação da ideia central são nos primeiros parágrafos. O desenvolvimento da ideia central vem nos parágrafos centrais. E a retomada e a conclusão da ideia central, ela corresponde aos últimos parágrafos do texto. Então, eu, sem sombra de dúvida, sem pestanejar, sem problema algum, já posso eliminar a letra C e a letra D. Não podem ser essas alternativas. Só pode ser letra A ou letra B. Então, nós vamos voltar ao parágrafo 1 e o 2 do texto, para a gente dar uma lida para saber se a ideia central ela é uma contraposição
ou continua como um desenvolvimento. Por quê? Aqui na questão 3, ó, acrescenta uma nova ideia, estabelece a ideia de uma relação de contraposição. Está dizendo que o 1 é apresentado e o 2 apresenta com uma contradição, ou seja, uma diferença. Na letra B, o 2 continua o desenvolvimento da ideia central do 1. Então, o parágrafo 1 ele é continuado pelo 2, ou o parágrafo 1 ele é uma contraposição do parágrafo 2. Vamos ver agora. Vamos voltar ao texto lá, no 1 e 2. O início do texto está aqui. A epidemia da obesidade no Brasil começa a dar sinais de estagnação. Dados inéditos do Ministério da Saúde, obtidos pelo jornal Estado de São Paulo, mostram que a explosão de casos assistida na última década perdeu o ritmo, parou de crescer nos 2 últimos anos. Os indicadores apontam para uma tendência de estabilização entre a população das capitais, afirma a diretora de Departamento de Vigilância de Doenças e Agravos Não Transmissíveis do Ministério da Saúde, Maria de Fátima Marinho de Souza. Ou seja, houve uma estagnação, houve uma parada repentina, né? Não uma parada de crescimento, não uma parada de casos, uma parada de crescimento. Os números, no entanto, pode ser substituído pela conjunção. Porém, mas, todavia, entretanto, que são conjunções adversativas. Ok? Então, quer dizer o seguinte, que o parágrafo número 2 tem ideias adversativas em relação ao parágrafo número 1. Então, a Luzineide botou aí no chat, né? Acho que é a letra A. Acertou, Luzineide. Né? Você acertou a número 3. A número 3, letra A. O parágrafo 2 acrescenta uma nova ideia central que estabelece com a ideia do parágrafo 1 uma relação de contraposição, de adversidade, de oposição. Ok? Uma ideia de oposição. Então, Luzineide, parabéns, Luzineide. Você achou e realmente você estava correta. Ok? Alguém não entendeu essa questão? Então, gente, prestem atenção. Ideia central, tese do texto expositivo, argumentativo, geralmente são nos primeiros parágrafos, ok? Dica importantíssima para as questões da banca FUNCERN. Outra questão, trabalhando uma conjunção, novamente, ó, interpretação de texto aliado ao conteúdo conjunção. Gente, eu disse isso na primeira aula. Estudem as conjunções, conjunções adversativas, conjunções conclusivas, conjunções causais, conjunções, todas as coordenativas, que são 5, alternativa, aditiva, explicativa, conclusiva. As 9 adverbiais, conjunções adverbiais. 5 com cal, FTP. 5 com causal, final, temporal, proporcional. Concessiva, condicional, conformativa, comparativa e consecutiva, da consequência. Concessiva é a concessão. Embora, apesar de, condicional, se, caso, conformativa, né? Conforme, consoante, conseguinte, comparativa, como, tal que, consecutiva, né? Já que, ok? Causal, porque, final, para que, com o intuito de, com o objetivo de, temporal, né? Quando, no momento em que, e proporcional, à medida que, entendeu? Então, essas conjunções aqui, adverbiais, são muito cobradas em provas da FUNCERN, além das conjunções conclusivas, ok? Quem foi que falou a letra A? João, né, João? Vamos ver se é letra A, João? Vamos ver se a 4 é letra A? Vamos ver se o João está afiado aí na questão das conjunções?
Então, vamos lá. Considere o trecho. Em 11 anos, a expansão da população com peso acima do considerado ideal foi de 26,8%, ou percentual, de 2015 para 2017. Contudo, os indicadores permanecem estáveis. Ó, eu tenho um período aqui, em 11 anos, a expansão da população com peso acima considerado ideal foi, verbo, de 2015 para 2011. Ó, primeiro período, segundo período de 2015 para 2011, outro período, vírgula, contudo, os indicadores permaneceram, verbo de novo, estáveis. Aqui eu tenho dois períodos, primeiro período e o segundo período. Período é a frase separada por pontos. Ponto está aqui, ok? E oração é a frase que eu separo por verbos, ok? O verbo separa as orações. Os períodos são separados por pontos. Período somente com uma oração, período simples. Período com mais de uma oração, mais de um verbo, período composto, ok? Isso ainda não é a nossa revisão de sintaxe da oração, que vai acontecer daqui a pouco. Então, a palavra em destaque interrelaciona, ou seja, estabelece relação entre, né? Ó, eu tenho relação do primeiro período com o segundo. Ah, períodos. Então, a palavra contudo relaciona períodos ou relaciona orações. Ela relaciona períodos. O primeiro período vai até 26,8%. O segundo período vai da palavra de até estáveis. Então, a palavra contudo, ela estabelece uma relação de contrariedade ou oposição com períodos. Então, só pode ser letra A ou letra C. Eu já corto a letra B e já corto a letra D. Nem vou ler o restante das alternativas. Letra A. Períodos. E poderia ser substituída, mantendo-se a mesma relação semântica, ou seja, de sentido, por no entanto. No entanto, porém, todavia, contudo, contudo junto, tá, gente? Não é contudo separado, não, tá? Todavia, contudo, não obstante, são conjunções adversativas ou opositivas. Dão a ideia de ideias contrárias, ok? Pode ser letra A, João? Pode ser. O João provavelmente está certo, né? Letra D. Letra C. São períodos, entre períodos e poderia ser substituída mantendo a mesma relação semântica por portanto. Portanto, é conjunção de conclusão. Conquanto, ok? Também conclusão. Concessivo, na verdade. Concessivo, conquanto. Embora, conquanto, apesar de, entretanto, também é diversidade, mas aqui é oração. Inviabiliza a resposta da letra B. Então, só pode ser a letra A, ok? Parabéns, João. Você acertou. Por quê? Porque você observou que eram períodos distintos e você também observou que, no entanto, substituiu com tudo. A Regina Cardoso está perguntando o seguinte: quais são as pontuações que podem determinar o final do período? Apenas o ponto final? Sim, Regina. Ponto final, exclamação e interrogação. São as frases declarativas, exclamativas e interrogativas. Como é que funcionam essas frases, Regina? Da seguinte forma: quando eu declaro alguma coisa, a minha voz se mantém, né, de maneira não sobe o tom nem desce. Regina fez uma pergunta. Quando eu faço uma exclamação, aí a forma declarativa ela sobe, né? Então, Regina, como está o dia? O dia está lindo. Estou subindo meu tom de voz. Quando faço uma pergunta, meu tom de voz desce. Regina, por que você fez essa pergunta? Então, ó, interrogativas, eu desço o discurso. Por que você fez essa pergunta? Regina fez uma pergunta interessante. Declarativa, mesmo tom. Exclamativa. Regina, que pergunta é essa?
Aí estou subindo o tom. Somente esses 3 sinais de pontuação marcam período. A vírgula, ela pode marcar a separação de orações, mas ela também pode marcar a separação de termos de uma única oração, de termos dentro de uma oração, ok? Nós vamos ver isso daqui a pouco na nossa mini aula de sintaxe. Então, número 4, letra A. Ok, Regina? Número 5, sobre a linguagem do texto. Linguagem fala sobre linguagem formal, ou linguagem informal, ou linguagem culta, ou linguagem coloquial, ou linguagem regional, que é a linguagem de determinadas regiões. Vocês viram que a minha linguagem não é uma linguagem do Nordeste, eu sou da região Sudeste, nasci no Rio de Janeiro, então a minha linguagem é da linguagem carioca. Linguagem não existe mais correta, menos correta. Então o carioca não fala mais correto que o nordestino, que o baiano, pernambucano, natalense. O baiano, pernambucano, natalense, maranhense, sergipano, também não fala mais corretamente que o carioca e que o paulista. Todas as linguagens estão corretas, ok? Falando de maneira culta, falando de maneira formal, a nossa variação de linguagem ela é aceita, ok? Muito bem aceita. Porém, algumas pessoas têm preconceito em alguns determinados falares, por questões de preconceito mesmo, questão de preconceito que a pessoa tem, porque a pessoa não conhece a língua portuguesa a fundo, ok? Então, sobre a linguagem do texto, é correto afirmar que eu tenho que marcar a única correta, ok? Letra A. Marcas da linguagem oral ao longo do primeiro parágrafo. Eu tenho linguagem oral no primeiro parágrafo? Linguagem que é falada no dia a dia? Ou é um texto formal? Eu não tenho essa linguagem oral. Vamos voltar lá ao texto. Primeiro parágrafo. A epidemia da obesidade no Brasil começa a dar sinais de estagnação. Até agora não tenho marca de oralidade. Eu poderia dizer que o que está entre aspas é marca da oralidade. Porém, o que está entre aspas nesse texto é a citação do Estado de São Paulo e a citação da Maria de Fátima Marinho. Não é marca de oralidade, é citação de discurso, ok? Então, a letra A eu não posso marcar. Letra A está incorreta. Letra B. E na relação à linguagem do texto, o predomínio de estruturas que caracterizam a escrita formal. Esse texto ele tem estruturas textuais da língua portuguesa que marcam a escrita formal? Sim, está correto, ok? Então, a letra B está coerente. A letra B está correta. Vamos ver se as outras letras também viabilizam respostas corretas, ok? Letra C. O predomínio de um jargão típico de profissionais da área de saúde. Existem jargões típicos de profissionais da área de saúde nesse texto? Na verdade, não. Na verdade, esse texto tem marcas de estatísticas. Não tem marcas de palavras de jargões, ou seja, palavras particulares de textos relacionados à área de saúde. Então, não posso ser letra C por causa disso aqui. Por enquanto, a letra B está ganhando, ok? Ninguém se arriscou aí a responder antes do professor aqui, né? Nem João, nem Luzineide. Eu espero que vocês participem mais das próximas questões, ok? Letra D. Existem marcas de linguagem que identificam uma faixa etária específica. Existe aqui marcas de linguagem de adolescente? Faixa etária específica. Existe aqui linguagem que marcam a faixa etária de um adulto ou de um idoso? Não. É um texto formal, é um texto escrito para várias idades. Então, a resposta correta aqui é somente a letra B, ok? Esse texto é escrito de forma... ele é escrita formal. A Luzineide disse o seguinte, essa prova é muito difícil, parece que não sei nada. Calma, Luzineide. Calma, porque eu peguei a prova de nível superior justamente para a gente explicar que nem todas as provas da FUNCERN têm aquele grau de dificuldade que nós abordamos na semana passada, ok? Tem questões mais difíceis
tem questões mais fáceis. Daqui a pouco nós vamos ver questões mais fáceis. Tá bom, Luzineide? A interpretação de provas de nível superior, ou de provas de níveis superiores, né? São provas que são geralmente mais difíceis. Número 6. Considere o título do texto. Essa também é considera uma questão difícil, ok? Obesidade atinge 1 em cada 5 adultos no país. Quem está dizendo isso? É a pessoa que escreveu o texto? Não. Quem diz isso é o Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde, através da sua pesquisa de entrevista por telefone, que diz que 1 em cada 5 adultos no país, eles estão atingindo a obesidade, né? Então, vamos lá. A estrutura do título autoriza inferir, a estrutura do título, ou seja, esse título aqui, faz a gente entender, né, inferir, concluir que, letra a informação de que a obesidade atinge 1 em cada 5 adultos é de responsabilidade do autor do texto. Não, não é responsabilidade do autor do texto essa informação. É responsabilidade do Ministério da Saúde, ok? Então, a Luzineide disse que é letra D. Vamos ver, Luzineide, se é letra D? Por enquanto, a letra A não é. Então, a Luzineide, ela já está caminhando para o correto aí, né? Para a alternativa correta. Letra B. A obesidade sempre atingiu e continuará atingindo adultos. No Brasil, na relação de 1 para cada grupo de 5. 5, né? Esse texto autoriza a dizer que a obesidade sempre atingiu e continuará atingindo adultos? Esse título diz isso? O título dá a entender isso? Claro que não. O título não sintetiza essa informação. Então, eu não posso marcar a letra B também. O João disse que é letra D, né, João? Então, você está de acordo com a Luzineide. Vamos ver se está de acordo com o gabarito também. Letra C. A obesidade nem sempre atingiu os adultos na relação de 1 para cada grupo de 5. O título não diz isso, ok? O título não tem essa informação. Eu não posso inferir, concluir essa afirmação a partir somente desse título. Eu posso concluir a partir do texto inteiro, mas no título somente não. Então, não pode ser letra C. Vamos ver se é letra D mesmo? A informação de que a obesidade atinge 1 em cada 5 adultos pode ser verdadeira ou não, porque essa afirmação é do Ministério da Saúde. Diz Ministério da Saúde. Pode ser verdadeira ou não. Pode ser um dado que, por telefone, ele pode não transmitir uma veracidade. Ele pode não transmitir uma realidade, um fato, né? Então, a letra D está de acordo. Eu posso concluir a partir disso. Então, Luzineide acertou, parabéns, ganhou uma estrelinha, e João também ganhou uma estrelinha, parabéns, ok? Só para te descontrair um pouco a aula aqui. Então, a Luzineide falou que estava muito difícil a prova, justamente veio uma questão agora, número 6, né? Estamos caminhando para 60% da prova, ela acertou uma questão. Luzineide, agora vem a parte mais interessante da aula, a parte que eu vou fazer uma revisão de análise sintática. São 9h04, eu pretendo levar aí aproximadamente 20 minutos nesse slide, que eu quero terminar a aula hoje, mais tarde aí 9h50. Quem for até o final da aula, tem muitas dicas ainda em relação à sintaxe da oração, em relação à sintaxe do período. Não percam essas dicas, são dicas importantíssimas, ok? Então, aqui eu tenho a frase número 1, frase número 2, frase número 3, frase número 4 e frase número 5. Essas 5 frases são frases que eu tenho estruturas sintáticas diferentes, que eu vou avaliar cada frase de uma forma, de um jeito, e essa avaliação vai fazer com que eu aprenda um pouco mais de sintaxe hoje nesta aula, ok? Então, vou apagar aqui, porque eu posso acrescentar mais uma palavra aqui ao final da frase. Então, vamos à primeira frase. Essa primeira frase... Deixa eu marcar a caneta aqui. Essa primeira frase, a madrugada estava belíssima. Então, eu sempre, quando eu vou analisar sintaticamente uma oração, eu procuro o verbo, estava. Na frase número 2,
Ocuparam a sala. Qual verbo? Ocuparam. Né? A Luzineide falou assim, provável não ficar até o final, mas verei amanhã. Tudo bem, Luzineide. Então, veja o vídeo completo, porque esta aula é muito importante, ok? O Estado intervém na economia. Quem intervém na economia? O Estado. Muitos legisladores preferem leis fúteis às necessárias. Preferem, centro da oração. Um astro novo surgiu. Quem surgiu? Um astro novo, ok? Então, nós temos aqui o exemplo de 5 frases com o verbo sendo o centro da oração, ok? Quem estava belíssima? A madrugada, sujeito. Para saber quem é o sujeito, eu pergunto para o verbo quem. Quem ocuparam a sala? Ocuparam. Verbo na terceira pessoa do plural, sem sujeito expresso, sujeito indeterminado. Existe o sujeito, mas eu não consigo determinar. Sujeito indeterminado. Então, eu tenho 2 tipos de sujeito. Sujeito determinado, quer dizer, o sujeito existente, que existe na frase, e o sujeito inexistente. Sujeito que existe tem um sujeito simples, com um núcleo, sujeito composto, com mais de um núcleo, sujeito desinencial, implícito ou oculto, e eu tenho o sujeito indeterminado, que ele está na frase, mas eu não consigo determinar quem é. Ou seja, ocuparam a sala. Quem ocuparam a sala? Alguém. Quando é que eu indetermino o sujeito? Verbos na terceira pessoa do plural e verbos na terceira pessoa do singular, mais a partícula C, se o verbo for transitivo direto. Sujeito é indeterminado, ok? Quer dizer, verbo transitivo indireto, não transitivo direto. Sujeito indeterminado, ok? Então, 3. O Estado intervém na economia. Quem intervém na economia? O Estado, sujeito simples, porque só tem um núcleo, o Estado. Muitos legisladores preferem leis fúteis às necessárias. Quem prefere leis fúteis às necessárias? Muitos ou legisladores? Os legisladores é o núcleo do sujeito. Muito está se referindo aos legisladores. Então, muitos, aqui nesse caso aqui, é um pronome definido, indefinido. Por que é um pronome? Porque se fossem legisladoras, seriam muitas. Variou não é advérbio. Variou é pronome indefinido. E ele é um adjunto adnominal, porque ele vem junto do nome legisladores. Ok? Sujeito. Um astro novo surgiu. Quem surgiu? Um astro novo. Aqui eu tenho sujeito simples. É o astro, né? Novo se refere ao astro, adjunto adnominal, e um se refere ao astro, adjunto adnominal. Se eu inverto a frase, surgiu um astro. Quem surgiu? A natureza. Fenômeno da natureza é oração sem sujeito, ou seja, sujeito inexistente. Sujeito inexistente, tempo decorrido, com verbo fazer, com verbo haver, né? Haver, orações que indicam o fenômeno da natureza. Aqui, nesse caso, eu inverti a posição, ficou sujeito inexistente. Coloquei aqui na frente, quem surgiu? Um novo astro surgiu. O verbo aqui não tem complemento, verbo intransitivo. Agora, vamos estudar o verbo. A madrugada estava. Verbos que indicam estado. Se, pa, co, fi. Verbos se, pa, co, fi. Ser, estar, permanecer, ok? Continuar e ficar. Ser, estar, permanecer, continuar, ficar. A madrugada estava belíssima. A madrugada permanecia belíssima. A madrugada ficou belíssima. Então, belíssima é uma informação do sujeito e o verbo aqui é só para ligar a informação do sujeito ao sujeito. Então, isso aqui é predicativo do sujeito. É uma qualidade que eu me refiro ao sujeito. A madrugada estava belíssima.
belíssima se refere à madrugada. Verbos, né, de ligação. Verbos que indicam estado ou qualidade. Agora, esses verbos aqui são verbos de ação, verbos nocionais. Ocuparam, alguém ocupar, fizeram uma ação. Intervém, alguém agiu. Preferem, alguém tem preferência. Surgiu, né? Algo apareceu, ok? Então, ocuparam, quem ocupa, ocupa um lugar, ocupa algo, ocuparam a sala, ok? Ocuparam a sala, o lugar. Na verdade, aqui não é lugar, ocuparam algo, ocuparam a escola, ocuparam a internet, ocuparam a clínica, entendeu? Quem ocupa aqui nesse caso, ocupa algo, nesse caso aqui a sala. O Estado intervém, né? Quem intervém, intervém em algo. Então, aqui ó, tem uma preposição, intervém em, ok? Aqui ocupa algo, não tem preposição. Aqui tem preposição. Então, aqui eu tenho um verbo transitivo direto, o que pede complemento sem preposição. Aqui eu tenho um verbo transitivo indireto, porque pede complemento com preposição. Ele precisa de alguma coisa. Ele gosta de alguma coisa, ok? Verbo preferir. Quem prefere? Prefere algo a alguma coisa. Eu prefiro doce a salgado. Eu prefiro chocolate a maçã. Eu prefiro refrigerante a sucos. Por isso que as pessoas estão ingerindo muito açúcar. Porque os refrigerantes geralmente têm mais açúcar do que os próprios sucos. Principalmente os sucos naturais. Então, verbo preferir, ele pede um complemento com objeto e um complemento sem com preposição, né, as, e um complemento sem preposição. E o verbo intransitivo não pede complemento. Um astro novo surgiu. Surgiu e acabou, não precisa de complemento. Ok? Agora, vamos voltar um pouco aqui. Deixa eu apagar um pouco aqui. Vou apagar essa parte da explicação e eu vou explicar para vocês aqui que é importante a gente saber sobre vírgulas. Ok? Vamos apagar isso aqui tudo, que depois vai ficar registrado aí para vocês verem. Ok? E eu vou explicar para vocês aqui que só existem, né, ou só há, o verbo haver no sentido, ele é impessoal, ele não vai para o plural, só há dois casos, duas situações onde eu não posso colocar vírgulas. Primeira situação, não separo o sujeito do predicado por vírgulas, ok? Então, eu não posso separar aqui, ó, a madrugada, vírgula, estava belíssima. Está errado. Ocuparam a sala, não coloco vírgula aqui também. O Estado intervém na economia. O Estado, vírgula, não posso colocar. Muitos legisladores, vírgula, não posso colocar também. Um astro novo, vírgula, surgiu. Também não posso fazer isso. Não se separa sujeito do seu predicado. Não se separa. É proibido. E não se separa o verbo do seu complemento. Ok? Então, eu não posso colocar a madrugada estava, vírgula, belíssima. Ocuparam, vírgula, a sala. O Estado intervém, vírgula, na economia. Muitos legisladores preferem, vírgula, leis. Não posso fazer isso. Não se separa sujeito do predicado por vírgulas e nem verbo dos seus complementos por vírgulas. Isso é uma aberração, né, na língua portuguesa. Separar sujeito do predicado, verbo dos objetos. Porém, entretanto, todavia, aí vem todas as outras regras. Se eu colocar um termo, um acessório no meio aqui, entre o sujeito, o verbo de ligação, o predicativo do sujeito, ele tem que ficar entre vírgulas, porque ele está sendo destacado. Ele está entrando no meio de um termo. A madrugada de ontem estava belíssima. De ontem entre vírgulas. Porque eu coloquei uma adjunta adverbial de tempo entre o sujeito e o predicado. Então, tem que destacá-lo por vírgulas. Ocuparam a sala. Eu quero colocar um acessório aqui na frente, né?
Vou botar aqui, ó. Pela tarde, vírgula, ocuparam a sala. Eu não estou separando o sujeito do predicado. Pela tarde não é sujeito. Tudo bem? O Estado intervém na economia. O Estado, aí eu vou colocar um aposto aqui, né? Que é a composição da nação mais o país intervém na economia. Esse que é aqui, essa explicação aqui, o aposto explicativo sobre o Estado, entre vírgulas. Ele não separa o sujeito do predicado. Ele é apenas um acessório que eu coloquei entre o sujeito e o predicado para destacar o aposto explicativo, ok? Então, eu quero colocar aqui, muitos legisladores preferem, quero colocar uma adjunta adverbial de tempo aqui, ó. Muitas vezes. Ou bota aqui, ó, raramente, o advérbio de modo. Tem que colocar entre vírgulas. Por quê? Muitos legisladores, sujeito, preferem verbo transitivo direto e indireto. Raramente, bota o termo entre vírgulas, leis fúteis, as necessárias. Leis têm importância, há leis com importância. Um astro novo surgiu. Então, eu posso colocar aqui, ó, um adjunto adverbial de lugar, ó. No céu de Natal, vírgula, um astro novo surgiu. Porque eu não estou separando o sujeito do predicado por vírgulas. Ok? Não estou separando o sujeito do predicado. Estou separando o acessório do início da frase para depois. Coloquei o acessório no final, não preciso colocar vírgulas. Agora, coloquei o acessório no meio da frase e no início, aí eu preciso colocar, destacar por vírgulas. A madrugada estava belíssima ontem. Ocuparam a sala da escola. O Estado intervém na economia do Brasil. Do Brasil é um adjunto relacionado à economia. Muitos legisladores preferem leis fúteis às necessárias. Hoje, um astro novo surgiu no céu de Macaíba. Então, quando o acessório vem ao final da frase, não preciso de vírgulas. O acessório está intercalado ou no início, aí eu preciso destacá-la por vírgulas. Destacá-lo por vírgulas. Ok? Tudo bem? Então, vírgulas são sinais sintáticos. Vírgulas não são pausas da pronúncia. Vírgulas eu não pronuncio com pausa de fala. Vírgulas eu pronuncio com termos sintáticos da oração. Ok? Vamos à questão número 7, então. Levamos aproximadamente aí 15 minutos, né, explicando essa parte de sintaxe. Ok? Ah, faltou explicar uma coisa aqui, que agora eu vou voltar. Vou apagar mais uma vez a aula aqui e vou explicar algo importantíssimo aqui, ok? Muita gente boa confunde isso, tá? Eu não posso confundir isso, não posso fazer essa confusão, porque vocês estão tendo essa explicação aqui em aula, né? Essa explicação é muito importante. Tem gente que confunde adjunto adverbial, adjunto adnominal com objeto, né? O objeto é o termo integrante da frase. É um termo que ele integra o acessório, que ele integra uma parte importante da frase. O objeto, ó, ocuparam algo, a sala. O Estado intervém em alguma coisa, né? Os legisladores preferem algo a outra coisa, né? Então, isso aqui é um objeto, é um substantivo, sala, economia, fútil, adjetivo, necessário, adjetivo, é um objeto. Ok? É um objeto. Belíssima no objeto. Belíssima característica da madrugada. Ok? Quem ocupa, ocupa um objeto, um local. Quem intervém, intervém em algo. Quem prefere, prefere algo a outra coisa. O objeto é sempre alguma coisa, alguém. Ok? Tudo bem, Luzineide? Até a próxima. Agora, já o adjunto adverbial, ele dá a ideia de circunstância de tempo, de modo, de negação, de instrumento. É outro tipo de complemento.
É o que o Evanildo Bechara chama de complemento adverbiado. O adjunto adverbial, ele é o complemento modifica o verbo. Ele não complementa o verbo, ok? A gente tem que tomar bastante cuidado com isso. Então, vamos lá. Considere o período abaixo. Olha só, uma questãozinha muito interessante em relação à pontuação, que a gente precisa prestar atenção para não errar mais isso nunca mais. Ele hoje consome menos refrigerante e bebidas adoçadas que na última década e se exercita um pouco mais, considerando-se as relações sintático-semânticas, sintático em relação à posição das palavras e semântico em relação ao sentido das palavras. Da língua portuguesa, outra pontuação coerente para esse período é pontuação coerente, pontuação que pode ser feita. Ele hoje, vírgula, posso colocar vírgula aqui? Sim, porque quem consome menos refrigerante e bebidas? Ele. Então eu tenho que botar entre vírgulas o hoje aqui, porque eu não posso separar sujeito do predicado por vírgulas. Quem consome menos refrigerante? Ele. Ele, sujeito, que é o pronome. O pronome substitui o substantivo no sujeito. Marcelo consome refrigerante. Ele consome refrigerante. Pronome substitui o substantivo no local do sujeito. Ok? Então, eu não posso separar sujeito do predicado por uma vírgula. Eu só posso separar o adjunto aqui entre vírgulas para o sujeito não ficar destacado do predicado. Ele hoje consome menos refrigerante, letra B, e bebidas adoçadas que na última década, vírgula, e se exercita um pouco mais, entendeu? Eu não posso colocar essa vírgula antes do e, porque e já é uma conjunção aditiva, não posso colocar essa vírgula antes. Letra C, não pode ser letra A, não pode ser letra B. Letra C, ele, vírgula, hoje, opa, um acessório deslocado aqui. Pode dar entre vírgulas? Sim. João, conseguiu, né, João? Letra C. Consome menos refrigerante e bebidas adoçadas que na última década e se exercita um pouco mais. Não tem mais vírgula alguma aqui, está correto. Pode ser letra C? Sim. Ele, vírgula, hoje consome, opa, eu separei aqui, o adjunto adverbial do verbo transitivo direto. Então, acabei separando o sujeito do predicado por vírgulas. Não posso fazer isso aqui. Se eu tirar a palavra hoje aqui, na letra C, como fica a frase? Ele consome menos refrigerante e bebidas adoçadas que na última década. Então, é como se eu retirasse esse termo aqui e não separasse o sujeito do predicado. Então, letra C. Ok? João acertou. Parabéns, João. João tem acertado bastante as questões de gramática aí, né, João? Tem estudado bastante também, né? Parabéns, continue assim. Questão número 8. Ok? A questão número 8 é uma questão também que envolve sintaxe, só que nós temos uma pegadinha aqui, A palavra que no número 1 e a palavra que no número 2. Nós temos um excerto aqui, um trecho do texto, temos um trecho do texto aqui no número 2, e os alunos deveriam, respectivamente, entendeu? Classificar o valor, ou seja, não é classificação sintática, nem classificação gramatical, é dar o valor dessa palavra, dessa oração aqui e dessa oração destacada aqui, pela banca da FUNCERN. Uma questão também clássica da FUNCERN. Ok? Uma questão que envolve duas frases, e essas duas frases têm funções do que? Diferentes. Ok? Advérbio, substantivo, adjetivo, substantivo, substantivo, advérbio, substantivo, adjetivo, respectivamente. Então, considere os trechos. Quando eu tenho esse tipo de questão, eu tenho um macete. Ok? Primeiro macete. Se eu puder substituir o isto, né? O que por isto, eu tenho uma oração que é substantiva. Ok? Isto ou isso. Segundo macete.
Se eu posso substituir por o qual, ou no qual, ou do qual, ou a qual, ou quando a palavra antecedente for masculina, a quando a palavra antecedente for feminina. Eu tenho uma oração adjetiva. Agora, quando eu não consigo substituir nem por isto, nem por o qual e a qual, aí eu tenho uma conjunção coordenativa ou tenho um pronome relativo. Desculpa, pronome relativo não. Eu tenho, na verdade, uma oração, uma conjunção coordenativa ou uma conjunção subordinativa. Então, quando eu substituo a palavra por isto, eu tenho uma oração com valor substantivo. Quando eu substituo por o qual ou a qual, eu tenho uma oração com valor adjetivo. Vamos ver aí. Políticas que permitam maior acesso a frutas e hortaliças. Políticas as quais permitam, né? Porque é política as quais. Encaixou? Então, isso aqui é uma oração subordinada, adjetiva. Tem vírgulas? Não. Restritiva. Ela tem valor de adjetivo. Adjetivo, letra B. Não pode ser letra A, não pode ser letra C, nem letra D. Muito bom, João. Ok? João botou a letra B. João está bem. Vamos à segunda. Dados inéditos do Ministério da Saúde obtidos pelo jornal Estado de São Paulo mostram isto, ou mostram o qual a explosão, mostram isto, mostram alguma coisa. Ok? Mostram algo, mostra verbo transitivo direto. Então, isso aqui é um objeto direto, é um substantivo. Então, é uma frase substantiva. Oração subordinada, substantiva, objetiva direta. Porque pode ser substituído por objeto direto. Mostram isto, mostram algo, mostram a calamidade, mostram a obesidade, ok? Então, letra B. Uma questão bem simplesinha, com esse macete a gente basta. Isto ou isso substitui o quê? Oração de valor substantivo. O qual, a qual, oração de valor adjetivo. E quando não consigo separar, substituir por nada, pode ter uma oração coordenativa, uma conjunção coordenativa, ou uma conjunção subordinativa. Aqui eu tenho uma conjunção integrante, quando substitui o substantivo, e aqui eu tenho um pronome relativo. Quando eu tenho uma conjunção, não. Quando eu tenho o que com uma função adjetiva, ok? Então, número 8, letra B. B de bola, ok? Estamos indo bem, né? Estamos caminhando para a questão número 9 e 10. São questões relativamente fáceis, né? Agora, a 9 e a 10, olha que curioso. Na questão número 9, ele retoma a questão da tipologia textual. Por que ele retoma na questão número 8? O candidato já leu o texto, já tem um tempo que ele leu o texto, ele não se recorda, né, da leitura mais do texto, porque ele não tem voltado com frequência ao texto. Aí ele faz questão número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Quando chega na questão número 9, ele pede de novo para você voltar ao texto. Aí o candidato que tem preguiça de voltar ao texto, de perceber que o texto é importante à sua leitura, ele acaba errando essa questão. Muito cuidado, gente. Muito cuidado. A FUNCERN costuma trazer questões de interpretação de textos, as primeiras questões, questão número 1, questão número 2, questão número 3. Porém, nesta prova de nível superior, para o cargo de assistente social, a questão número 9 era uma questão de interpretação de textos. Ok? Tinha uma pegadinha de interpretação de texto nessa prova. Tá bom? Então, é correto afirmar que o texto apresenta dominância e estrutura. O texto pode ter explicação, pode ter argumentação, uma parte lá argumentativa, pode ter pequenas descrições, pode ter uma pequena narrativa em um determinado parágrafo. Porém, a dominância da estrutura desse texto,
o texto é mais dominante. Lembra aquela palavra preponderante, preponderante. O texto é, de maneira geral, o quê? Explicativo, argumentativo, descritivo ou narrativo? Ele conta uma história? Não. Ele descreve alguma coisa? Descreve um cenário? Descreve... Não. Ele argumenta sobre determinado ponto de vista? Ele defende o ponto de vista? Não. Gente, só que nessa primeira palavra eu já sei que é explicativo. Mas vamos ler o restante da alternativa? Explicativo, com temática que se insere na esfera da ciência, tá certo? Mas sem usar linguagem científica, e por isso é um artigo informativo. É um artigo informativo, não usa uma linguagem científica, técnica, médica, e ele se insere na esfera da ciência. É um texto explicativo sobre a obesidade. Sim, pode ser letra A. Por que não pode ser letra B? Texto argumentativo com temática que se insere na esfera jornalística. Pode ser um texto jornalístico, porque estava no Correio Brasiliense, né? Mas sem usar a linguagem técnica, e por isso é um artigo de opinião. É um artigo, não é um artigo de opinião, gente. Não é a opinião do autor. Se fosse um artigo de opinião, não teria tantas citações de especialistas, ok? Porque seria a opinião dele. Ele defenderia o ponto de vista dele. Ele está citando especialistas para corroborar, para apresentar dados de pesquisas do Ministério da Saúde. Ele não está argumentando para defender o Ministério da Saúde. Na verdade, ele está até trazendo uma determinada dúvida, porque a pesquisa é feita por telefone, as pessoas não foram pesadas in loco, no local, ok? Então não pode ser letra B. Letra C, descritivo, com temática que se insere na esfera jornalística. Tudo bem, sem usar a linguagem estritamente formal. A linguagem é formal, ele não é sem usar a linguagem estritamente formal, ele usa uma linguagem formal. Por isso uma crônica, não é uma crônica. A crônica é mistura de narrativa com texto argumentativo. Está argumentando sobre determinada situação usando uma história, uma narrativa, ligando ao cotidiano, ao dia a dia. Isso é a crônica, que vem da palavra cronos. A crônica é ligada ao tempo. Letra D, não pode ser letra C também. Letra D, com temática que se insere na esfera da ciência, até aqui legal, não é narrativa, mas sem usar linguagem técnica, tudo bem, ok. E por isso um relato. Não é um relato, ok? Relato é quando alguém está contando uma história. Em 1969, eu fui à Segunda Guerra da Coreia, participei com os blindados de Vietnã, Estados Unidos. Isso é um relato. Relato pessoal, ou pode ser também um relato histórico, um fato histórico, ok? Fato geralmente é histórico, né? Fato é algo ligado à história. Então, número 9, letra A. Ok, gente? Então, o pessoal que citou aí outras letras, ou que pensou em outras letras, essa é uma questão que era a letra A. É um texto explicativo. Eu expliquei isso lá no início da aula, na tipologia textual. Agora, uma questão de concordância. Uma questão de concordância. Não cai com muita frequência, cai de vez em quando, mas é interessante, porque é uma questão relativamente tranquila, relativamente fácil para a gente encerrar a nossa aula, né? Vamos encerrar nossa aula aí por volta de 9h40. Então, eu vou dar um tempinho para vocês lerem aí, vou dar aí uns 2, 3 minutinhos, leiam, e quem quiser ir colocar a sua resposta, eu não vou colocar a palavra chutar, porque tem muita gente que está fazendo as questões, que estão fazendo as questões de maneira consciente, né? Consciente. Então, eu queria que vocês colocassem a resposta do número 10 para a gente terminar essa aula de hoje, ok? Essa revisão dessa prova aí de nível superior da FUNSERN, que caiu na Prefeitura de Santana de Matos. Regina disse que é letra D. Vamos ver, Regina, se é letra D mesmo? Questão de concordância. Relativamente tranquila. É o básico da concordância, ok? Concordância verbal. João, letra D. Laiane, letra D. Então, o pessoal está indo na letra D, né?
Tomara, né, que vocês estejam certos. Vamos ver agora. Considere o período. Aqui já está dizendo que é um período, né? Por quê? Quem foi que me perguntou aí? Como é que se marca o período? Ó, começou com os, letra maiúscula. Tem vírgulas aqui no meio? Não tem. Vírgula não marca final de período. O que marca final de período é ponto de frases declarativas, afirmativas ou negativas, ponto de interrogação, ponto de exclamação. Declarativas, frases lineares. Interrogativas, tem frase caindo declamação. E a exclamativa sobe, né? Ponto, ponto de interrogação, exclamação. O nome disso aí é modalidades frasais. Os sinais de estabilização do sobrepeso e obesidade nos últimos 2 anos vêm acompanhados de mudança no comportamento brasileiro. Para saber concordância, também tem que saber sintaxe. Então, os sinais de estabilização do sobrepeso e obesidade nos últimos 2 anos vêm, verbo, acompanhados de mudança no comportamento brasileiro. Só tem um verbo nesse período aqui. Então, aqui eu tenho período simples, porque só tem um verbo, ou oração absoluta. Oração absoluta só tem um verbo. Período simples só tem um verbo. Período composto, mais de um verbo. 2 verbos, 3 verbos. Período composto com mais de uma oração. Não tem uma oração absoluta. Tenho orações que podem ser intercaladas com subordinação, uma oração depende da outra, ou coordenação. As orações têm independência sintáticas. São orações coordenadas. Não depende de termo sintático da outra oração. Ok? Então, aqui eu tenho um período simples. Quem vem... Qual a pergunta que eu faço para o verbo, para saber quem é o sujeito? Eu concordo, inicialmente, sujeito com predicado. Eu tenho que concordar. Os alunos foram. As alunas compraram lanche. Os carros são movidos a gasolina. Então, sempre concordar o verbo com o sujeito aqui. Quem vem acompanhado de mudança no comportamento brasileiro? Os sinais de estabilização de sobrepeso e obesidade nos últimos 2 anos. Nos últimos 2 anos não é sujeito. Nos últimos 2 anos é adjunto, adverbial, de tempo. Professor, por que não está destacado entre vírgulas? Eu posso destacá-los ou não. Eu poderia colocar entre vírgulas aqui. Os sinais de estabilização de sobrepeso e obesidade nos últimos 2 anos vêm acompanhados. Mas eu não quis destacar. O autor do texto não quis destacar. Então, ele não colocou as vírgulas. Então, os sinais de estabilização de sobrepeso e obesidade, tudo isso aqui é o sujeito. Mas qual é o núcleo do sujeito? Ó, não é sobrepeso e obesidade. Não é, ok? Quem vem acompanhado de mudança no comportamento? São os sinais. Não é o sobrepeso ou obesidade que vem acompanhado de mudanças. São os sinais. Os sinais de estabilização. Estabilização se refere aos sinais. Então, aqui, núcleo do sujeito, sinais, está no plural, por isso que o verbo também está no plural. Adjunto adnominal, porque se refere a sinais. Destabilização se refere a sinais. Sinais, substantivo concreto ou abstrato? Tem que sinais ocorrem, dependente da ação humana, substantivo concreto. Então, destabilização é adjunto adnominal. Se fosse abstrato, a palavra poderia ser adjunto adnominal ou complemento nominal. Adjunto adnominal é o termo que ele age em relação ao sujeito. E o complemento nominal é o termo que age em relação à palavra que está no objeto, geralmente. Quando está no sujeito, ele é o paciente, ele sofre a ação. De sobrepeso e de obesidade se refere a estabilização. Não pode ser sujeito, porque sobrepeso e obesidade se refere à estabilização. Os sinais é que vêm acompanhados, ok? Então, a grafia da palavra destaque é justificada pela concordância com 2 anos,
que é o predicativo de sujeito. Não. 2 anos é adjunto adverbial. Está errado. E também não é por causa disso. Sobrepeso e obesidade, que é o núcleo do predicado. O predicado está depois do verbo, não está antes do verbo. Não pode ser isso aqui. Mudanças, que é predicativo de sujeito. Tá? Vem acompanhado de mudanças. Quem vem, vem, né? Verbo intransitivo. Ok? Então, a palavra mudança não é predicativo do objeto. Ok? Ela vem acompanhados, aqui, adjunto adverbial de companhia. Ok? O adjunto adverbial aqui, acompanhados. Se refere os sinais acompanhados. Na verdade, os sinais é predicativo. Isso aqui é predicativo do sujeito, gente. Acompanhado se refere aos sinais. Não é advérbio de companhia, não. Advérbio de companhia é com. Ok? Sinais. Núcleo do sujeito. Aí sim, tá certo. O verbo concorda com o núcleo do sujeito na concordância verbal. E na concordância nominal, a palavra vem concordando com o nome a que se refere. Ok? Tá bom? Por isso que aqui, ó, os últimos 2 anos. Anos se refere aos últimos, concordância nominal. Vem se refere ao sujeito, concordância verbal, o que é um verbo. Então, quem acertou a letra D está correto, ok? Parabéns a vocês. Parabéns, Regina Cardoso. Parabéns a Laiane Costa. Parabéns ao João Maria. Gente, hoje nós encerramos nossa aula por aqui. Esse é o gabarito, né? 1, letra C, 2, letra D, 3A, 4A, 5B, 6D, 7C, 8B, 9A, 10D. Dê uma revisada depois, de novo, nessas questões. Façam a questão sem interferência do gabarito, sem interferência do vídeo. Façam para vocês internalizarem isso, visualizando que não são as outras alternativas, tá? Qualquer dúvida, qualquer sugestão, qualquer colocação em relação a qualquer outra questão da banca da FUNCERN, pode entrar em contato comigo através do meu Instagram, através do meu WhatsApp, e vocês podem perguntar à vontade, tá bom? Professor Cândido Rafael Mendes. Obrigado, gente. Boa noite. Vou deixar agora mais uns 5 minutinhos para vocês tirarem alguma dúvida em relação a qualquer tipo de matéria que foi abordada na sala de hoje, tá bom, gente? João, tranquilo aí, João? Entendeu perfeitamente as explicações? Quer que eu me aprofunde em alguma explicação da aula? Regina, alguma pergunta, Regina? Alguma pergunta, Paulo? Ok? Podem perguntar, tá? Essa é a nossa segunda e última aula. Eu agora vou estar com vocês no Raio-X, lá em janeiro, para quem aderir, né? Tá bom, Regina. Muito obrigado aí pela participação, tá? Você participou ativamente da aula. Você, o João, né? Mônica, obrigado também, Mônica. Boa noite. Qualquer dúvida é só me chamar aí pelo WhatsApp ou pelo Instagram. Se eu não responder automaticamente, é porque eu estou ocupado, tá bom? Valeu, João. Um abraço, João. Até breve, tá bom? Então, nós temos aqui, vamos lá, tudo ok. Obrigado, pessoal. Abraços. Mônica, quer perguntar alguma coisa, Mônica? Quer perguntar alguma coisa, Regina, também? Para mim está aparecendo aqui Mônica, Regina, João, ok? Valeu, Mônica. Um abraço. Tchau. Tchau, tchau. Obrigado. Galera, vou parar a gravação, tá bom? Vou parar a gravação por aqui. Um abraço em todos aí e até breve. Boa noite.